Boa noite a todos os nobres pares, a todos que estão aqui nesta casa, a vocês que estão em suas casas nos assistindo agora nesse momento. Semana Santa, continuação de boas chuvas, boas notícias para todos. Para outros, nem tanto, os problemas persistem, mas paciência e esperamos que um dia isso venha a resolver. Vereador Charles, quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo um pouco da sua fala, e o que Carlinhos veio pedir aqui nada mais é do que um direito dele. Como muito bem falou o vereador João Gustavo. E logicamente que ele não falou apenas para ele falou para centenas de pessoas que precisam daquele acesso. Ali, como o senhor muito bem falou, são várias comunidades e são centenas de pessoas que têm aquele trajeto como opção. Além de uma situação que eu acredito que o senhor esqueceu de mencionar, o perigo. O vereador João Gustavo sabe muito bem do que eu estou falando, não é a propriedade da família dele ali vizinha, e a gente sabe que à medida que a parede ali ele foi estreitando, só passa um carro de cada vez. E o carro, quando passa, vereador, principalmente o ônibus, ele já fica aqui na borda, né, para cair. Então, se algo não for feito com urgência, a gente pode chegar aqui um dia aqui e estar lamentando um desastre. E aí eu quero lhe parabenizar por ter trazido aqui em nome de muitos vereadores e outros que se somaram, isso é muito importante, para que a prefeitura ela possa resolver isso o mais rápido possível. Em relação ao peixe, vereador Charles, quando nós entramos aqui nesta casa no ano de 2017, essa gestão, faltando uma semana para a Sexta-feira Santa, essa gestão ela não tinha feito sequer licitação. Na época eu corri, fui atrás do então chefe de gabinete, que era o hoje deputado Francisco, do PT. Ele então entendeu a situação, ele correu, deu um jeito e foi comprado um peixe de forma emergencial. No ano seguinte eu falei para Francisco, e aí ele entendeu, eu digo, Francisco, isso aqui é uma tradição de mais de 40 anos, eu tenho 30 na prefeitura. 30 anos que eu trabalho na prefeitura e sempre teve o peixe, até essa gestão. Nós vimos dessa gestão, vereador Charles, um ano em que o peixe que veio era melhor ter chamado de piaba. Eram 5 peixinhos dentro de um pacotinho de 1 quilo. 5 peixes para dar 1 quilo. Era melhor ter chamado de piaba. Tanto que quem comprava devolvia. Uma outra coisa que saiu do normal, né, de uma história de 40 anos, é que o peixe então ele era comprado pela prefeitura e ele era vendido aos funcionários preço de custo. Sempre foi assim, até essa gestão. Nessa gestão, por incrível que pareça, o peixe ele ficou mais caro do que o que era vendido pelos comerciantes. Pois não, vereador? Você na parte, vereador? Eu só queria entender, o senhor que já está aqui há mais tempo do que eu, né? Já está com 2 mandatos. Vereador Marquinhos, qual é a principal dificuldade? Você que já procurou o secretário, o secretário, né? Qual é a dificuldade de se comprar o peixe? Por que o peixe não é vendido ao servidor? Não é descontado em folha? Então, eu queria ouvir do senhor qual é a dificuldade que o município tem, já que tem dinheiro em caixa, de comprar o peixe e repassar ao servidor público. E depois fazer o desconto na folha de pagamento. Era só isso que eu queria entender, vereador. Obrigado pela parte. Eu posso lhe responder numa palavra apenas. Vontade. Ou vou dar um sinônimo para ela, de forma, digamos, corajnovense, inclusive criado aqui nesta Câmara Municipal pelo ex-vereador Sargento Alzônio, querência. Somente isso. Porque a gente olha aqui, Bodó, Lagoa Nova, Serra Corá, Tenente Laurentino, Cruzeiro, Tacari. Eu vi esses municípios aí entregando peixe, em alguns locais o peixe, uma cesta básica, um pão e até um vinho. Então, se essas prefeituras conseguem comprar, por que a prefeitura não pode? Se era comprado nos anos anteriores, vereadora Leilson, por que não é comprado este ano? Por que não foi comprado o ano passado? Então, a
palavra simples, é querência, não quer. E aí, uma questão histórica, um costume, uma tradição, e se acaba, e o ruim. Quem foram os maiores prejudicados? A população mais carente e os funcionários. Porque havia um costume, já havia uma tradição, e aí o funcionário ele não se preocupava, vereadora Leilza, com o peixe na Semana Santa. Ele simplesmente já sabia que teria o peixe para comprar, que seria descontado geralmente no mês de maio. Se ele me falha a memória, todos os meses era no mês de maio, o desconto. Certo? E aí agora, nem desconto, nem peixe e nem nada. Ah, está todo mundo agora, todo mundo já sabe que talvez volte quando mudar a gestão. E aí eu falo muito isso aqui, vereador Charles, a questão de valorização. Um ato simples como esse, ele valoriza o servidor, principalmente para aquele que recebe menos. Porque aquele que recebe menos, ele iria comprar um peixe, geralmente, abaixo do preço de mercado e ainda teria um tempo maior para pagar. Eu lembro muito bem, vereador, que muitos funcionários, principalmente da Obras, eles pagavam esse peixe com as horas extras que faziam no mês de abril. E aí, quando vinha o peixe, ele já estava aqui tranquilo, porque as horas trabalhadas em abril já dava para pagar no mês de maio. Infelizmente. Em relação a 0,41, eu fiquei, digamos, esperançoso. Não é? E aqui eu quero agradecer a cada um vereador que não apenas fez as suas indicações, mas principalmente que replicou nas suas redes sociais, como o vereador Charles, que fez uma matéria lá, né, naquelas crateras. Eu até pensei que o vereador estava na Lua. Eu disse que será um novo filme de ficção científica. Deve ser, então, nós estamos na Lua. Não era RN 041. Mas não apenas o seu vídeo, vereador, como ter replicado, ter repostado vários e vários vídeos, postagens das pessoas, dos cidadãos comuns. E aí, foi tão importante que toda a imprensa do Estado, e aqui eu quero agradecer também a InterTV Cabugi, porque ela teve um papel crucial, fundamental. Eu lembro muito bem disso quando eu fui, durante muitos anos, líder sindical lá do nosso SINT, né? Sindicato dos Professores. Quando nós tínhamos aqui a imprensa ao nosso lado, as coisas elas tinham uma conotação diferente. E aí ver que ter passado aquela matéria na InterTV Cabugi, no seu horário nobre, não é, com a ênfase muito grande, já fez com que um secretário ele já ficasse sensível, que talvez ele não conhecesse a estrada ARN 041. Talvez o secretário ele não conheça nenhuma estrada do estado do Rio Grande do Norte, porque eu não conheço. Aliás, conheço uma, vereador Daniel. Eu só conheço uma estrada do Rio Grande do Norte, vamos colocar duas, que hoje estão numa situação boa. Que, por incrível que pareça, as duas foram obras do Robson Farias. A que liga Lagoa Nova a Serra Corá, e a outra que liga Jucurutu a Caicó, que a gente tem acesso aí para Oiticica. As duas estradas que prestam foram responsabilidade de Robson, um governador que ninguém tem saudade. Não é verdade? Mas eu fiquei extremamente satisfeito, esperançoso. Não sei se é mais um golpe político, mas como bom cidadão, eu vou aqui esperar, vou aguardar e vou torcer para que algo seja feito. O ideal, vereador, quem anda nessa estrada aí percebeu, se colocar novamente tapa-buraco, vai ficar a mesma porcaria. Porque justamente onde tapou os buracos foi onde eles arrebentaram de forma pior. Então o que deve ser feito é retirar aqueles pontos mais críticos e fazer um novo asfalto. Enfim, o que fizerem agora que possa ajudar e evitar acidente, a gente vai agradecer. E vamos continuar cobrando, porque não é por falta de dinheiro que esse governo não faz nada. É por falta de vontade. É só olhar, vereador Ezequiel, só o Detran quanto é que arrecada. E aí o que é que diz? Aquele recurso que vai para o Detran,
ele não é para ser investido aí, inclusive, na melhoria das estradas? Não era assim que diziam, né? Então a gente espera que algo seja feito. E o pior, que a de Serra Corá está ficando do mesmo padrão. As nossas comunidades, o Catunda, o Liberdade, o Solidade, o Machinaré, as estradas estão ficando na mesma situação. A RN 042 está ficando na mesma situação da RN 041. Eu quero também solicitar encarecidamente ao prefeito Odon a creche, aquela lá ali no nosso José Bezerra, o famoso Promorar. O vereador está na terceira semana que lá está sem energia. Cortaram a energia mais uma vez, novamente, ou pela 100ª vez. Vereador Odon, ora vereador, estou lembrando quando ele era vereador aqui que prometia muito e quando prefeito não fez nada. Prefeito Odon, seja sensível às pessoas que trabalham lá. Vá lá. Onde é que nós estamos? Olha só, o conforto, vereador, que nós estamos aqui. Ar-condicionado, cadê as muriçocas? Tudo fechadinho, ar-condicionado, várias televisões aqui, internet de primeira qualidade. Quem vai trabalhar lá? Que vai passar a noite hoje? Está sem energia, vereador Ezequiel. Ele não consegue ligar um ventilador para conseguir dormir. Ou ficar lá, passando a noite. E aí tem um vereador aqui que está rindo aqui, qual é o problema? Será que o camarada que está lá, ele passa a noite acordado ou será que ele não consegue dormir? Vamos ser hipócritas? Será que ele tem condições de ficar lá sem nenhuma lâmpada? Tudo no escuro? E aí o perigo de vida que esse cidadão está passando? Lá é mato. Uma cobra entra lá. Lá na creche, lá no Promorar. Isso. Lá é mato. Se entra uma cobra lá, como é que ele vai ver? Se algum cidadão mal intencionado resolve então fazer um furto lá, já que estão fazendo serviço, ou fizeram serviço, como é que ele vai ver quem que vai entrar? Então, prefeito Odon, seja sensível às pessoas que trabalham e que precisam ter pelo menos o básico, energia, para poder ter pelo menos a sua integridade e poder desempenhar o seu trabalho. E por último aqui, vereadores, eu acredito, vereador Ezequiel, que nós temos que fazer uma visita de forma, como é que eu posso usar aqui a palavra correta? Mais minuciosa, ao Hospital Mariano Coelho. Se pegarem aí seus celulares aí, olharem aí as redes sociais, me chamou a atenção, inclusive, quem é a pessoa que está fazendo, já que é ligado à gestão. Uma pessoa deu um desabafo hoje, e aí ela foi, digamos, ela foi acompanhada. Ou várias pessoas foram solidárias a ela, cada um dando um depoimento mais terrível do que o outro, vereador Charles. Ela simplesmente começa o desabafo dela e depois ela pede desculpa porque ela estava sentindo muita dor, e aí ela usou alguns palavrões, mas eu entendo a situação dela. Ela passou 2 horas sem ser atendida porque a médica tinha ido almoçar. Já imaginou num plantão, vereador Bastião? O médico passar 2 horas para almoçar, não é plantão mais não? E plantão tem direito ao almoço de 2 horas? Ah, tranquilo, então o médico vai almoçar 2 horas, que ele tem direito, mas alguém tem que ficar no lugar, não é assim não? E aí foram mais de 2 horas. E quando ela colocou isso na porta de emergência, que é de responsabilidade do poder público municipal, várias pessoas perguntaram quem era a médica e cada depoimento foi pior do que o outro. Teve depoimento do tipo:
Chegou um cidadão com um acidente de trabalho e ela olhou, só não tem nada, pode ir para casa. As dores do cidadão continuaram. Uma semana depois, quando ele recebeu o pagamento, ele foi num médico particular, bateu um raio-x, tinha uma fratura no braço. Tem uma outra situação aqui, que uma criança aqui com 40 graus de febre, outra com 39,3, e ela simplesmente deixou lá as crianças durante muito e muito tempo, e estava lá no corredor, batendo papo, lá nas suas redes sociais, um verdadeiro descaso. Foi a palavra mais lida por mim na postagem dela. E aí o que me chama a atenção, é a primeira vez? Não. É a mesma pessoa que se repete por várias e várias vezes. Aí eu pergunto, quem é o responsável pela emergência? Quem é o coordenador? A secretária, o prefeito, não estão vendo e ouvindo isso? Vamos continuar com uma pessoa lá, como disse aqui outra aqui, que eu estou me lembrando, que ainda, além do descaso, além de deixar lá um idoso durante muito e muito tempo, ainda deu uma medicação errada? Então vai ser preciso morrer alguém para que o prefeito de Coarnova tome uma atitude, vereador Bastião? Então nós precisamos sim ir ao hospital, nós precisamos ir atrás dessas pessoas, conversar com elas, e nós precisamos ir até a secretária para que ela tome uma providência. Porque um profissional desse... Para concluir, vereador. Para concluir, um profissional desse, como muitos perguntaram, se é que é profissional, ela não pode estar lá. Então precisamos corrigir isso aqui, porque antes que algo de pior venha acontecer. Sem mais para o momento, uma boa noite e uma boa Páscoa a todos.